Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Crescer Acelerado. Uma satisfação inenarrável estar com vocês mais uma vez. E como eu sempre falo em todos os episódios, eu sempre trago pessoas realmente fora da curva para nos ensinar, para trazer coisas realmente espetaculares para a gente poder aprender. Mas antes, eu gostaria de pedir para você que se inscreva aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para que esse episódio possa ser levado para muito mais gente. Aproveita também na descrição do vídeo aqui e segue a nossa convidada que eu vou apresentar para vocês aqui. Vocês vão se surpreender demais com ela. Eu tenho a honra de receber aqui a Sabrina Eupa. Como vai, Sabrina? Tudo bem? Olá, muito bom, Ed. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Que bom. Eu adoro podcast, então a gente se encontrou no evento, né? E logo surgiu o convite e eu fiquei, assim, positivamente surpresa. E estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Que legal, é uma satisfação poder compartilhar com os nossos espectadores aí histórias maravilhosas que você tem para contar pra gente. Já me falaram que você conta umas histórias muito boas aí. Ah, tomara, hein? Importante a gente se divertir, né? É isso aí. Então, Sabrina, você é médica, certo? Sou médica. De formação, sim. Me formei em medicina e trabalhei com medicina por alguns anos. Certo. Você se formou aqui em Santa Catarina? Eu me formei no Paraná. Eu sou curitibana. Curitibana? Sou curitibana, nasci lá. E me formei lá também. Fiz a faculdade toda e me formei lá. E aí, depois de formada, eu me mudei para Santa Catarina. Ah, que legal. Eu morei muitos anos em Curitiba. Ah, é? Minha filha nasceu lá, inclusive. Ai, que legal. É Curitiboca. É Curitiboca, igual a mim. É uma terra boa. Terra boa demais. Morei 12 anos lá. E você se formou na faculdade do Eu me formei Federal? no Positivo. Ah, no Positivo. Eu me formei no Positivo. Eu sou a primeira turma de lá. E aí fiz lá mesmo. Eu passei em Santa Catarina, eu passei em Joinville. Legal. Passei em alguns outros lugares. Mas como eu era de lá, morava lá, né? Eu já morava sozinha, na verdade. Mas eu acabei optando por ficar lá mesmo, onde eu conhecia tudo e tudo mais. Legal. E aí você veio exercer a medicina aqui, em Santa Catarina. Logo que me formei, foi em 2008 e teve aquela grande enchente. Certo. E aí, eu tinha um pouco isso de quando eu me formar, eu quero retribuir para a sociedade o que eu acabei aprendendo durante a faculdade, né? Porque na faculdade você aprende em hospitais públicos, em unidades de saúde, então eu tinha um pouco isso de eu quero retribuir. E aí, em 2008, teve a enchente em Itajaí, né? E aí, o governo federal fez um incentivo para alguns profissionais virem ajudar e tal, aquele momento. E aí, foi nisso que eu vim. Eu vim com isso, e aí várias empresas também precisando de médico na época. Eu acabei trabalhando em algumas empresas. Fiquei 2 anos aqui. E aí eu não estava muito feliz com a medicina que eu praticava na época. E eu também não estava muito feliz com o país. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de morar fora. Eu já tinha morado fora quando me formei, em 2 países e tal. E eu falei, vou embora. E aí eu falei, mas como é que eu vou embora assim, largar a medicina, acabando de ser formada e tal, né? Daí eu falei, agora eu tenho que achar um jeito de eu ir embora. Aí eu falei, então eu vou pelo menos fazer medicina fora, que aí as pessoas não vão se assustar tanto, né? Não vou largar tudo de uma vez. E aí eu fui pra Espanha, homologar meu título lá. Certo. E aí me tornei médica na Espanha, homologuei o título. Depois de lá eu fui morar na Irlanda, fiquei 1 ano e meio morando em Dublin. E para praticar inglês e tudo mais. E aí acabaram acontecendo algumas situações de saúde da minha família, da minha mãe, que fizeram com que eu voltasse para o Brasil. Certo. E aí, aqui fiquei, né? A minha mãe já morava aqui em Itajaí, Balneário, e aí acabei ficando aqui. E aí as coisas foram acontecendo. Ah, que legal. E que área da medicina você se especializou? Então, eu me especializei com a medicina integrativa. Foi... Para quem é meio... O que é medicina integrativa? Então, a medicina por que esse nome integrativo, né? Vamos começar explicando isso. Porque ela integra conhecimento de várias áreas. Certo. Então, ela integra conhecimentos da medicina chinesa, ela integra conhecimentos da medicina ayurvédica, ela integra conhecimentos da medicina convencional, né? A gente não fala tradicional, porque a tradicional é a chinesa, né? Então, da medicina convencional, que é publicada aqui. Então, ela integra vários conhecimentos. Então, busca o melhor, o que funciona mais de cada uma dessas coisas, e aí faz uma formação, uma preparação. E como que faz? Qual é a ideia de buscar tudo isso, né? Esses melhores? As coisas mais naturais possíveis. Então, sempre investigar a causa, e é um negócio que eu sou apaixonada, né? Que é lógica, que é investigação, que é buscar sempre a causa. Então, você busca a causa do problema e resolve ele da forma mais natural possível.
né? Porque a gente pensa o seguinte, um corpo, ele não acorda e tá com diabetes do nada, né? Porque nada surge do nada, né? A gente não tá conversando aqui, surge aqui uma borboleta, né? Sim. Então, a medicina integrativa, ela diz o seguinte, nada surge do nada. Então, se você hoje tem uma diabetes, ou tem uma doença celíaca, ou tem uma hipertensão, vamos descobrir o que saiu dos eixos. Você não nasceu assim. Então, o que saiu dos eixos, qual foi o caminho errado que acabou tomando, que acarretou nisso. E aí, vamos corrigir esse caminho para a gente recuperar a saúde. Certo. Mas aí corrige como? Com remédio? Aí vai depender da causa. Então, o que causou, né? Foi uma alimentação errada? Foi uma alergia alimentar? Foi alguma cirurgia odontológica, que é muito comum a origem das doenças ser na boca, embora as pessoas ignorem isso, mas é muito comum. Então, o que foi? Foi algo que tomou, teve que fazer um tratamento, que usou muito antibiótico, acabou com a microbiota intestinal? Então, vai depender de qual foi a causa raiz. E aí, a gente vai arrumando para a causa raiz, né? Por que a comunidade médica não tem esse conhecimento disso, não difunde isso? Olha, eu acho que são vários fatores, Ed. Porque a comunidade médica, como você diz, é uma estrutura muito grande, né? E aí, toda a estrutura, ela evolui muito lentamente para mudanças, entende? O ser humano tende à estabilidade, né? Ele busca fazer aquilo sempre igual. E quanto mais disruptivo é a nova informação, quanto mais longe da realidade dele é a informação, maior a dificuldade dele de mudar tudo aquilo, né? E eu vou te dizer que, às vezes, eu até entendo, porque você imagina ser um médico de 60 anos e aí alguém chega aqui e fala pra você, deixa eu te falar o seguinte, então, vamos embaralhar todas Mudou essas tudo. cartas aqui que mudou tudo. O cara diz assim, eu não quero agora, sabe? Com filho grande, com patrimônio, chegando no momento que eu vou curtir a minha vida, não quero isso aí, eu vou continuar fazendo o que eu tava fazendo, entende? Então, por isso que eu acho que a mudança acaba sendo muito lenta, né? Precisa de uma nova geração de médicos, talvez. Talvez. Só que a questão é que essa nova geração de médicos hoje é ensinada pela antiga geração, né? Olha só, temos um problema então. É isso. Então, por isso que eu digo, é um bloco que se move muito lentamente, né? E aí tem outras. Eu acho que essa com certeza é o principal. Mas aí existem outras coisas, né? Que é a questão do ego, né? Então, perder o poder. Né? Não é segredo para ninguém que o médico é visto como um ser diferenciado dentro da área da saúde, né? Sim. Então, as pessoas veem ele assim, ele se vê assim também, porque acostumou as pessoas a verem ele desse jeito, né? E aí, quando ele diz assim, eu vou perder um pouco do meu poder, vou ter que dividir, né? Como assim agora a nutrição é importante? Como assim agora eu tenho que saber o que a pessoa vai comer ou não? Como assim eu vou ter que passar meu paciente para nutrição? Não quero. Né? Como um dentista vai dizer que o resultado do que ele veio me procurar, na verdade, está lá? Não quero. Né? Entende? Então, assim, pega também, né? Então, acho que esses são os dois principais motivos, além de ter outros, né? Financeiro, de logística... Todas essas coisas. E você como médico, assim, você bate de frente com a galera do mainstream médico, assim? Bati muito, né? Eu fui uma das primeiras médicas integrativas na região, né? E levei muito, né, por conta disso. Mas tudo bem, criei casca e nunca aconteceu nada também. Mas fui falada, né, e tudo mais. Tem um certo preconceito nesse sentido Sim, também? imagine, uma das primeiras, né? Há 12 anos atrás eu cheguei. Hoje muita gente nunca ouviu falar, você imagina 12 anos atrás, né? Então, assim, mas eu sempre eu não gosto do comum, né? Tanto que a minha empresa hoje, que é a Uma Cura, ela é a única empresa que produz prato coloidal na América Latina, né? Foi a primeira empresa a produzir. Então, desculpa a minha ignorância, mas o que é isso? A prata é um coloide, né? O coloide é como se fosse uma água onde você coloca coloides, que são micropartículas. Vamos, né, falar de um jeito mais simples. Então, a gente faz um produto e coloca micropartículas de prata, do metal prata mesmo. A gente faz de ouro também. E a prata, há milênios, tem suas propriedades reconhecidas. Existem centenas de estudos científicos com as propriedades da prata, do ouro também. E aí a gente desenvolveu esses produtos e a gente faz produtos derivados disso. Então, a gente tem um desodorante
de prata coloidal, o enxaguante bucal de prata coloidal. Então, a gente foi fazendo esses produtos. Então, eu sempre gostei de coisas inovadoras, sabe? De coisas disruptivas, assim. Eu gosto de fazer o diferente. E até porque eu gosto que as pessoas se questionem, sabe? Tipo, olha aquilo, se assusta, né? Até quando eu decidi parar a medicina, fechar a clínica, encerrar a carreira, né? Eu gosto que as pessoas falem e dizem, meu, é possível, existe vida após isso, né? Eu preciso fazer um parênteses aqui. Olha só. Medicina é uma das coisas mais difíceis de se estudar, de se aprender, né? E tem uma galera que tenta e não consegue e tal. Você conseguiu, passou, se transformou numa médica de muito sucesso e você encerrou a carreira de medicina. Pois é. Que loucura! Então, algumas coisas aí, Ed. Primeiro, que isso sempre foi um plano meu. Certo. De encerrar, já. Desde que eu estava na faculdade. Que legal. Desde que eu estava na faculdade, eu dizia, eu vou entrar, vou ser o melhor que eu posso, vou construir um patrimônio e vou parar. Então, eu sempre disse isso, né? E aí, quando eu fui encerrar, eu, claro, fiz uma série de etapas avisando as pessoas, né? Teve uma hierarquia que eu avisei, né? Para ser uma coisa estruturada e tudo mais, e para as pessoas saberem da forma correta, né? Às vezes meu tio saber através de um conhecido, né? Então, tipo assim... E aí, a minha amiga de faculdade, que ficou minha amiga no primeiro dia de aula e foi minha amiga até o último dia de aula, e é minha amiga até hoje, quando eu mandei pra ela, ela falou assim, meu Deus, você sempre falava e eu nunca entendi. Mas hoje eu entendo, né? Porque na época, quando eu falava na faculdade, as pessoas pensavam, é louca, né? Tá estudando um negócio pra largar, né? Sim. Mas eu tinha muito claro que isso era um período, era um momento pra mim. Então... Por mais que muita gente falasse, que loucura, ou que coragem e tal. Foi planejado. Olha só, tem muita gente, muitas das pessoas que nos assistem aqui são empresários, pequenos empresários e tal, que na raiz do empreendedorismo precisam de planejamento, né? Você já veio com uma visão de planejamento da tua vida, da tua carreira desde sempre. Você teve sempre essa visão empreendedora, assim, desde sempre, ou isso se construiu ao longo do tempo? Isso surgiu quando eu abri a minha clínica. Certo. Sabe? Foi acontecendo quando eu abri a minha clínica. Eu sempre fui uma pessoa que poupava muito dinheiro, sempre fui de economizar, nunca fui de gastar. Então, assim, que eu acho que é uma coisa boa, porque isso me ajudou a poder crescer e empreender. Mas eu não tive... Ninguém na minha família empreendia, eu não convivia com empreendedores. Mas quando eu abri o consultório, eu tive que me virar, né? Tipo, eu tive que descobrir como as coisas funcionavam. Eu tive que descobrir como é que fazia um controle financeiro. E aí, nisso de descobrir, de ir atrás e tal, fui indo, fui crescendo e me apaixonei, né? E aí, uma coisa que eu tinha muito de visão, porque quando eu fiz medicina, eu escolhi medicina por alguns motivos. Um deles é que eu sempre gostei de estudar, e o outro é porque eu vim de uma situação muito difícil financeiramente falando, né? Minha mãe engravidou muito nova, eu tinha 17 anos de idade, o meu pai tinha 19. Quando eu tinha 3 anos de idade, o meu pai foi embora, né? Então, não quis assumir e tal. E aí, então, eu tive uma infância muito difícil, né? Porque minha mãe tinha 20 com uma criança de 3. Puxa vida, né? Olha que guerreira. Então, eu tive essa infância difícil, passei muita dificuldade financeira. Então, eu também vi ali uma oportunidade de mudar a minha realidade, né? Acho que a maior parte das pessoas fala, eu fiz medicina porque eu queria ajudar as pessoas. Não é verdade, né? Você quer ajudar as pessoas, você faz enfermagem, é mais rápido, mais barato, ajuda tanto quanto ou até mais, né? Sim. Então, assim, não tenho medo de dizer que eu gostava de estudar, eu tinha ótimas notas, e eu via que era uma coisa pra ganhar. Eu falei, pô, eu dou conta, é uma coisa boa, vai mudar a minha realidade, vou ganhar dinheiro, vamos lá, né? É isso aí. E aí fui. E aí, só que eu via que era uma profissão sofrida. Porque é sofrida, sabe? As pessoas não enxergam isso, mas é uma coisa sofrida. Tanto que quando eu fui largar, né? Fui encerrar, eu fui comunicar ao meu tio, que já tem uma certa idade e tal. Eu falei, ó, eu vou... E aí meu tio, meu Deus, mas por que você não pode fazer isso? Porque daí medicina, né? Sim. Eu falei, tio, porque é uma coisa que é sofrido. Custa emocionalmente, custa fisicamente, né? E aí meu tio falou assim, mas todas as profissões são difíceis. Todas as profissões têm problemas. Eu falei, eu concordo, eu sei disso. Só que o meu problema é a vida da pessoa. Eu falei, qual profissão você lida com a vida da pessoa? Né? Você quebra um negócio, você estraga um carro, você estraga uma bolsa, né? É uma coisa. Agora, se eu fizer uma coisa errada, eu mato uma pessoa, né? Então,
Tipo, Uma responsabilidade muito absurda. é uma responsabilidade absurda. As pessoas não sonham o tamanho que é Peso, isso. eu imagino o peso. É um que tem peso isso, né? gigantesco. Aham. E o que que acontece? E é um peso que não tá só na sua mão. Porque, por exemplo, claro, você pode fazer alguma coisa que alguém acabe morrendo, né? Só que acontece que as pessoas morrem também, né? Sim. E se elas passaram por você, né? As pessoas infartam. Se elas consultaram o médico 3 dias antes, Fica uma vírgula lá. tipo assim, né? Ué, ele não viu que ia infartar? Ou será que não foi alguma coisa que ele deu que infartou? Entende? Uhum. Então, tipo assim, é uma coisa que ninguém enxerga o tamanho do peso que é isso, né? Então, isso eu já enxergava na época da faculdade. E outra coisa que eu enxergava é que eu ia vender a minha hora e a minha presença, né? Sim. Então, eu falava, bom, eu não tenho nada, então é uma coisa, eu vou precisar vender a minha hora e a minha presença, porque eu não tinha uma ideia de como ser empresária, nunca tinha visto isso, né? Senão talvez eu tivesse ido atrás, mas não era uma realidade para mim. E aí eu falei, mas eu vou fazer isso um tempo, mas é um tempo, né? Eu não vou ficar vendendo a minha hora e a minha presença para sempre. E aí eu fui crescendo e já comecei a estruturar, assim que comecei a ganhar dinheiro e construir a clínica, né? O primeiro dinheiro que eu ganhei, né? O primeiro 1 milhão que eu juntei, eu construí a clínica, né? E aí depois disso, que a clínica já estava construída e tornando estruturada, eu comecei a guardar para investir, abrir outros negócios e tudo mais. E assim eu fiz. E então eu já falei, não, eu tenho que me preparar para isso. Então as pessoas falam, é coragem. Não foi coragem, foi planejamento, entende? Não chegou o momento que eu já tinha uma quantidade de dinheiro suficiente para viver bem, né, sem trabalhar. E eu comprei a clínica também, o terreno da clínica, a casa da clínica, então também alugo. Eu falei, botava isso nas contas, né? Né, você como gestor fala assim, bom, eu tô aqui, mas se eu alugar isso aqui, eu ganho um aluguel, né? Sim. Então, trabalhar aqui tem que valer a pena, porque senão eu alugo e fico em casa recebendo isso, né? Sim. E aí eu vi que tinha essa possibilidade e tal. Aí eu falei, gente, chegou a hora, né? E aí, a minha ideia era de fazer isso na idade que eu tenho. E o universo também conspirou para que isso tudo acontecesse na data que eu planejava, sabe? Certo. Isso é realmente espetacular, né? Porque a maioria das pessoas até pensa em alguma coisa nesse sentido, mas a esmagadora maioria não consegue fazer isso, né? Então, um mérito todo seu de ter conseguido. Até porque a academia, né, a universidade, ela não ensina absolutamente nada de empreendedorismo, não importa qual é a profissão que você tenha. Eu sou administrador. Aprendi a administrar na faculdade? Porra nenhuma. Imagina, a única que tinha que aprender, né? Exato. E não aprendi a administrar na faculdade. Então, imagina médico, dentista. Minha filha é nutricionista. Não aprende porra nenhuma. Não. Advogado, né? Sai de lá, acha que abriu uma portinha lá, vai pingar cliente lá na frente sem ter uma estrutura. E eu vou te falar uma coisa assim meio polêmica, é de que eu acho, tirando o seu caso que é administração, que eu acho que eu tinha que ter aprendido, né? Mas que também concordo que faculdade nenhuma aprende nada no Brasil e é uma instituição que está fadada ao fracasso. Falida, mas enfim. Eu até acho que eu vejo muitos médicos falando, mas eu não aprendi a contratar uma secretária, mas eu não. Só que a promessa não é essa. Essa nunca foi a promessa. A promessa é, venha aprender medicina. Sim. Não é venha ter uma clínica, venha ser médico de uma clínica, venha aprender, sabe? Venha aprender medicina. Então as pessoas culpam a faculdade de uma coisa que ela nunca prometeu que ela ensinaria, entendeu? Exato. Poderia ter, seria maravilhoso. Sim. Mas nunca foi essa a promessa. Talvez até deveria, né? Isso me lembra um memezinho que eu vi na internet de um passarinho que acabou de sair do ninho e tal. E ele vê um bichinho rastejando pelo chão, que é o bichinho que a mãe trazia na boca dele. E ele corre atrás do bichinho e fica com o bico aberto. Esperando que o bichinho, sei lá, pule na boca dele. Você Entendeu? Porque estava acostumado. na mão, né? E eu vejo, no final das contas, as universidades entregando isso. As pessoas né, despreparadas para enfrentar o mercado. Apesar de, bem ou mal, tecnicamente, naquilo que elas se propuseram a fazer, elas conseguem entregar. Mas o mercado não é assim, né? Então vamos falar outra coisa muito polêmica, né? O professor da universidade, na grande maioria das vezes, né, não é na totalidade, mas é na grande maioria das vezes, é um profissional que não é bem sucedido, né? Então, assim, polemiquíssimo isso. Eu já falei isso no meu Instagram e aí as pessoas me xingaram mesmo. Sim. Só que, assim, ninguém faz medicina para dar aula. Sim. Você não tinha feito pedagogia, Exatamente. né? A pessoa fez medicina para ser médico. E aí, quem é que acaba dando aula na universidade? Ganhando pouco, trabalhando com adolescente, cheio de hormônio, descobrindo a vida. Quem não conseguiu se posicionar em outro meio, né? Eu, Ed, sou apaixonada por dar aula. Sou apaixonada por ensinar.
né? Me coloca, você fala assim pra mim, quero que você dê 24 horas, um curso de 24 horas no final de semana. Eu faço rindo, sabe? Eu falava assim, ó, me cansa menos dar 24 horas de aula no final de semana do que fazer uma tarde de consulta. Eu não vejo a hora passar. Agora, você acha que eu daria aula na universidade? Quando eu encerrei a carreira, a minha consulta era R$3.200. Certo. Né? Um professor deve ganhar o quê? 400, 500 reais por hora? Talvez, né? Acho que não ganha isso. Não. Então tô sendo otimista, né? Mas vamos dizer assim. Você acha que eu ia trocar, tá ali, ganhando R$3.200 na minha clínica, com ar-condicionado, com a aguinha fresca, né? Com o meu carro ali, podendo pedir o que eu quiser ali, pra ir lá ganhar 1/6 disso, em pé, com um adolescente cheio de hormônio, descobrindo o que é respeito, o que eles querem da vida? Não vai, entende? Então, assim, os profissionais acabam achando outra coisa, os de sucesso. E por isso que a faculdade também está fadada ao fracasso. Porque o cara que está lá, ele não sabe ser um médico de sucesso. E, aliás, ele acaba falando mal dos médicos de sucesso para os alunos não perceberem o quanto ele não fez sucesso. Exato. E não é só na medicina, em todos. Eu falo da medicina para não falar de outra carreira e ser menos polêmica. A administração é aquele negócio assim, quando você não sabe o que vai fazer da vida, você faz a administração. Exatamente. Mas aí o cara que está dando aula lá é um cara que não é empresário. É isso. Ele não tem uma empresa, ele não sabe como é que é tocar o dia a dia de uma empresa. E o empresário não vai lá? Como é que ele ensina como administrar uma empresa se ele próprio não... Ele está baseado nos livros, né, na teoria, mas que 50% nem é aplicável na prática, entendeu? E aí... 50% você está sendo otimista, né? Exato. É por isso que a gente tem... Né, e aí, juntando com, por exemplo, a falta, às vezes, de oportunidade, de vontade do próprio brasileiro de querer estudar e se aprofundar nas coisas, a gente tem um mar de empresas que fecham as portas todos os anos por causa disso, né? Com certeza. E aí, é assim, você acha que o mercado está bem servido de médicos hoje? Eu tenho certeza absoluta que não. Com certeza não. Eu acho que está muito mal servido. Mas é toda uma engrenagem muito complexa para mudar isso, sabe? Eu não vejo uma saída a não ser cada médico aprendendo gestão, aprendendo, né? E melhorando o seu serviço. Porque realmente, o que eu fazia era uma consulta de 1h30, 2 horas, com um retorno de 1 hora. Então, vamos dizer ali que eram 2h30 de consulta, né? Claro que quem nunca passou por uma consulta desse tipo não consegue nem imaginar o que se faz em tanto tempo, né? Sim. Porque a maior parte das pessoas pensam que é exatamente aquela consulta de 10 minutos enrolada em 1h30. E não é, é uma coisa completamente diferente, né? Então, esse período, esse tempo de consulta... O que a gente estava falando? Sobre as dificuldades sobre os médicos não estarem... Então, e o que acontece? A pessoa, como é que ela vai fazer uma consulta de 1h30 a 2h30 no posto de saúde? É inviável. Como é que ela vai fazer ganhando R$15 da Unimed? É inviável, entende? Sim. Então, e daí não é culpa do profissional, talvez. Né? Um pouco, porque ele poderia ir atrás, estudar e tal. Mas você vê que é toda uma engrenagem que pesa. Certo. Mas a medicina hoje comum está muito atrasada. E você acha que com o avanço da tecnologia, do jeito que está vindo aí, agora que parece que liberaram consultas online e tal, né? A distância, algumas coisas nesse sentido. Você acha que o avanço da tecnologia vai permitir com que isso melhore ou você não vê isso? Eu acho que não vai interferir, sabe? Porque não muda, na verdade. Se é aquela consulta de 10 minutos, senta aqui, eu te faço uma receita, sai e toma, que diferença faz fazer online? Entendeu? Na verdade, não faz. Muitas vezes o médico vai lá e avalia, só para dizer que avaliou, para o paciente não sair falando mal, bota o esteto lá e nem escuta. Certo. Eu não estou falando nada que as pessoas não saibam, né? Certo. Então, qual a diferença de fazer isso online? Você pode dar uma receita mesmo? Dá, né? Eu acho que não muda. Quem vai fazer bem e faz direito e investiga e vai atrás, tanto faz se é presencial ou online. E quem faz ruim, quem faz mal feito, tanto faz também. Certo. E você acha que depois do advento aí da internet e tal, que todo mundo tem um celular na mão e tem acesso ao pai Google, você viu alguma diferença das pessoas chegarem lá já com um diagnóstico? É bem comum. Assim? É bem né? comum, é bem comum. E aí, como é que você trata esse tipo de situação? Que eu tratava, né? É. Eu
eu entendo a visão da pessoa e às vezes é o desespero, porque a pessoa já passou às vezes em 4 ou 5 profissionais, né? E aí eu explicava para ela, então eu tinha um computador com uma tela muito grande, então eu explicava para ela o porquê aquilo não fazia sentido, ou às vezes porque aquilo realmente fazia sentido, né? Então eu desenhava para ela o passo a passo de maneira lógica para que ela pudesse chegar lá, né? Legal, bacana. Então você vê a tecnologia de alguma forma como uma aliada. Eu acho que não muda, na verdade. Não. Inteligência artificial vai mudar alguma coisa na medicina ou não? Olha, algumas áreas com certeza, né? Acho que a inteligência artificial, por exemplo, nutricionista, né? Você comentou sobre a sua filha, mas eu acho que a nutrição, a pessoa tem que estar muito esperta, porque a inteligência artificial já é capaz de repor muitas nutricionistas, né? E acho que algumas áreas da medicina, sim. Certo. A inteligência artificial substitui. Então, você tem que estar muito, né? Quem ainda quer trabalhar com isso tem que estar muito atento e tem que estudar a inteligência artificial. Eu estudei, eu tenho o Adapta lá, sou assinante e fui estudar quais são as capacidades. Mexo no chat GPT-4 para ver quais são e sei que o que tem ali, na verdade, é uma amostra do que já existe. É a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. E a ponta do iceberg já é extremamente poderosa, né? Então, eu acho que a pessoa fala assim, o que é de fato a inteligência artificial? O que ela de fato faz? Porque senão você fala assim, como que eu vou me proteger de não me tornar desnecessário com a inteligência artificial, se eu nem sei o que a inteligência artificial é, né? Exatamente. Então, vá lá saber o que é, vá lá saber o que ela faz, né? Veio gravar aqui comigo um grande especialista na área de inteligência artificial e ele fez a seguinte analogia do potencial da inteligência artificial e o que ela é hoje. A inteligência artificial é como se fosse um smartphone super moderno, mas nós estamos utilizando a calculadora só disso daqui. Ou seja, tem tudo ainda para ser explorado nesse sentido, né? Muito. E aí, para onde nós vamos com isso? Pois é. Você é do time Elon Musk, que acha que as máquinas destruirão tudo, ou é do time Mark Zuckerberg, que acha que tá tudo bem? Olha, eu acho que tudo faz parte, sabe? Tudo faz parte. Eu acho que faz parte. E como é que vai ser essa nova realidade? Vamos ver. Isso aí, né? Tipo, esse é o mundo, isso é a vida acontecendo, sabe? Eu não boto barreira em nada e não torço por nada, sabe? Eu acho que é só a vida acontecendo. Entende? E é inevitável, né? É inevitável, isso, né? A questão o mundo se dividirá entre as pessoas que aprenderam a lidar com isso e as pessoas que ficaram pra trás. Isso, exatamente, né? Tem um negócio que pega muito pra mim, assim, porque eu sou uma pessoa que não ando mais com dinheiro. Eu também, não. Eu não tenho dinheiro. Se você me pedir agora R$1, eu não tenho. Eu passo tudo com o celular, né? Eu sou uma pessoa... Eu dei fim em todas as minhas bolsas grandes. Por quê? Porque eu só uso a chave do carro e o celular. E tô torcendo pra ter logo um carro que abra com o meu celular, né? Eu vou sair só com o celular. Então, assim, eu ando com duas coisas, né? Porque eu pago tudo com o celular. E aí, às vezes, as pessoas batem no vidro do carro pra te pedir alguma coisa, ou vender uma toalha de prato. E aí eu fico olhando pensando, querido, mas quem tem dinheiro? Entende? Tipo, você aí que tá pedindo no sinaleiro, infelizmente, você vai ter que se atualizar, porque ninguém mais tem dinheiro pra te dar. Às vezes eu até quero dar, mas eu falo, gente, eu não tenho dinheiro. Aí vou lá no caixa eletrônico tirar dinheiro pra dar pra pessoa que não tá no sinaleiro. Daí eu não vou fazer isso, entende? Exatamente. Então, assim, é um negócio que, né, afasta as pessoas. Mas Aconteceu um negócio maluco comigo essa semana. Eu troquei de carro e aí eu não tinha ainda o tagzinho de passar no pedágio. Eu fui pro Rio Grande do Sul e aí eu tive que pegar um dinheiro que tinha que pagar a porra do pedágio, né? E aí, beleza, peguei uma nota de R$50 lá, paguei o primeiro pedágio, aí já botei o tagzinho lá sem parar no carro. E aí sobrou algum dinheiro lá. E aí eu fiquei num hotel lá e na hora de sair eu falei, o que eu vou fazer com essa porra desse dinheiro? Mas tinha umas coisas do hotel pra pagar lá. Eu falei assim, eu vou pagar as coisas que eu consumi lá no quarto como pagavam os incas. Me senti um Neandertal quase pagando com dinheiro. Porque também há muito tempo não uso isso. Entende? Então, e vou te dizer, e as pessoas que estão no sinaleiro e os cuidadores de carro, eles não estão atentos a essa realidade, né? E aí, esse final de semana mesmo, eu fui caminhar e a gente decidiu comprar um peixe fresco lá no Mercado do Peixe, né? Que eu moro ali na beira-rio, né? Sim. E aí o meu marido entrou, eu tava com o cachorro, porque a gente foi passear com o cachorro, e eu fiquei fora, porque não podia entrar com o cão ali. E aí eu vi um cara cuidando do carro e ninguém dava dinheiro pra ele.
E daí ele ficava bravo, não sei o quê. Então eu pensei, mas cara, é que as pessoas não têm mais dinheiro pra te dar, Sim, entende? Mas ele sim. acho que nem pensa nessa hipótese, né? Sim. Então, isso é uma realidade triste, né? Quem vai sentar ali e conseguir explicar pra ele que as pessoas não têm mais dinheiro? Ele vai dizer, onde é que tá o dinheiro das pessoas, né? Tipo assim. Então, eu acho que... Mas isso aconteceu sempre na vida. Aconteceu na era medieval, aconteceu lá... A gente tava falando de Grécia, né? Sim. Aconteceu lá na época grega. É isso aí mesmo. Exato. Antes da gente voltar para a questão aqui dos negócios, você falou que na medicina integrativa olha-se o todo, né? E a questão dos dentistas está diretamente ligado, né? Os dentistas com não todo. sabem o poder que eles Não têm. sabem o poder que eles têm. E aí eu sempre ouvi falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E aí tem tudo a ver com isso? E é isso mesmo? Sim, tem uma relação muito importante, né? Vou explicar de uma maneira bem didática, né? Você vê, imagine que a gente é um muro, né? E a gente precisa pôr tijolo toda hora, porque o nosso muro está sendo usado, né? E ele vai gastando e a gente tem que repor. E como que e pra gente construir o muro, a gente precisa de matéria-prima, cimento e tijolinho, né? Para fazer muro. E aonde é que a gente consegue cimento e tijolinho? Na alimentação, né? Então, se você não comprar um cimento de qualidade, né? E você não comprar um tijolo de qualidade, qual vai ser a qualidade do seu muro? Né? Então, o que você come, os nutrientes que você ingere, eles estão diretamente relacionados com a sua saúde, porque você vai ser formado, as suas células, o seu cabelo, né? Vão ser formados a partir do que você está ingerindo, né? E se você está ingerindo porcaria há muito tempo, né? O primeiro lugar que vai sofrer é o seu intestino, porque é o primeiro lugar de impacto. Entendi. E aí... E como que você vê nesses tempos modernos de fast food, esse tipo de coisa assim? Como que as pessoas estão se comportando nesse sentido? Para onde vamos? Não deu certo, né? Não dá certo, Não né? deu certo, né? Porque assim, ó, é câncer, que não para mais, né? É muita gente com câncer e o número de autismo também altíssimo, né? Então, hoje a relação de crianças autistas nascendo é altíssimo e a previsão de aumentou muito rápido e tem piorado. E todas as doenças, né? E tem a ver com a alimentação, no caso do autismo, por exemplo, ou não? Com certeza, né? Muitas coisas têm a ver. Por quê? Porque no momento do desenvolvimento, a mãe tá ali cheia de pesticida, de agrotóxicos, sem bons nutrientes, sem boas vitaminas, sem minerais e tal. Ela tá fazendo do jeito que dá, né? E aí, fazendo do jeito que dá, vai sair do jeito que dá, né? Entende? Mas não é só esse o motivo, tá? Certo. Por exemplo, É um no dos caso vários, né? do transtorno do espectro autista, são vários motivos, mas esse também é um deles, né? Certo. Mas é meio paradoxal, né? Porque, ok, que nós temos à disposição um monte de alimentos que não são saudáveis e tal, mas nós nunca tivemos tanta informação de maneira tão fácil para entender o que a gente deveria ingerir ou não. Por que nós não fazemos o certo? Então, porque não é o mais cômodo, né? Não é o mais prático, né? E aí tem não é, mas... É trabalhoso você comer saudável. As coisas estragam na geladeira, as coisas apodrecem. Então, você tem que ir com maior frequência no mercado, né? Você tem que preparar. Isso toma tempo. Não vamos, né, dizer que não. Não é tão saboroso. Não dá pra dizer que a abobrinha chicória é tão saboroso quanto uma panelada de brigadeiro. Mas Deus me livre, é óbvio que não. Né? Entende? Então, assim, só que aí você fala, claro que bolacha é mais gostoso. Claro que brigadeiro é mais gostoso. É feito pra ser gostoso. Você compra uma bolacha de uma marca que é ruim, você vai comprar de novo? Não, nunca mais. Então, assim, é feito pra ser gostoso. E os vegetais e as coisas da natureza, elas não foram feitas pra serem gostosas, né? Elas foram feitas para serem úteis. Né? Então, aí vem essa dificuldade. E como a gente se perdeu em encontrar o nosso motivo de viver, né? O alimento, ele dá um prazer momentâneo. Então, as pessoas estão buscando prazeres momentâneos porque elas perderam a forma de encontrar o prazer primordial, o prazer da vida, né? E de contemplar, de usufruir da vida. E aí, esses prazeres momentâneos como o álcool, o cigarro, os jogos, né, a pornografia, a comida, elas acabam sendo formas de fuga que as pessoas usam, né? Mas você falou um negócio pesado aí. Você acha que nós perdemos o sentido da vida assim? Ah, eu tenho certeza. Por quê? Olha o tanto de gente com problema psicológico que tem.
É o que mais tem. Se você pegar 100 pessoas, pelo menos 50 tem um diagnóstico. Certo. E eu vou dizer que é muito mais do que 50, né? E o pior é que virou legal, né? Então, assim, eu tenho TDAH, tá? É tipo, né? Que eu tenho TDAH. Faço parte Então, do assim, mesmo quem clubinho faz isso que aqui, você. que eu molhei a água aqui, é porque eu tenho TDAH, né? Então, assim, e o que é isso, na verdade? As pessoas perderam o olhar, o seu potencial, a vida que elas são. A gente não tem vida, a gente é uma vida, né? E elas querem rotular, então elas não conseguem se reconhecer, ver o seu potencial, e aí elas compram rótulos, né? Então, assim, quem eu sou? Eu não sei quem eu sou. Então, em vez de elas dizer assim, eu vou descobrir quem eu sou. Eu sou uma pessoa que tem TDAH, plaquinha, entendeu? Eu sou TDAH, eu sou desorganizado, eu sou isso. Não, você não é nada, entende? Então, por exemplo, uma vez que você fez uma coisa quando você era criança, né? Você foi servir a sua mãe café, derrubou café lá, sua mãe estava irritada e falou assim, meu Deus, Ed, como você é desastrado. Cara, porque você derrubou o café uma vez, você não é desastrado. Todas as pessoas no mundo derrubaram o café uma vez, entende? Só que aí o que a gente faz? Sou desastrado. Pronto, sou desastrado. Não vou fazer porque eu sou desastrado. Você compra aquele rótulo e se gruda naquilo o resto da vida. E daí não é uma verdade, porque você derrubar um café uma vez não te faz um desastrado, sabe? Mas a gente tem essa necessidade de rotular e de comprar o que as pessoas falam, porque a gente acha que isso vai fazer que a gente... Quer ver um negócio que vende? Signo. Faz qualquer coisa com signo que vende, entende? Porque assim, eu não sei quem eu sou. Então, eu vou pôr a culpa no meu signo. Perfeito. Entendeu? É uma muleta maravilhosa. E aí, TDAH é uma muleta maravilhosa. Sim. E aí, ser rejeitado é uma muleta maravilhosa. E aí, ter nascido não sei o que é uma muleta maravilhosa. Então, você veja. E por que isso? Por que a gente faz isso? Porque a gente não sabe quem eu sou, né? Então, eu sou vida de puro potencial, experienciando ser humana. E eu faço coisas que não significam que eu sou aquilo, entende? Então, eu derrubei água aqui, não quer dizer que eu sou desastrada. Entende? Eu derrubei aqui, tá tudo bem, não vamos fazer um grande lance disso daqui, só segue a vida, sabe? Mas você acha que isso sempre foi assim na humanidade ou é uma coisa mais recente por causa da tecnologia, da informação rápida? Olha, Ed, o que eu acho, pra mim, e eu sempre vi isso, a vida é um jogo. Pra mim, a vida é um jogo. Eu sou apaixonada por jogos, né? Quer me fazer feliz, me leva no escape room, eu amo. Eu sou apaixonada por jogos e eu sempre vi a vida como um jogo. E eu acho que a vida humana é um jogo. E a gente tá aqui pra chegar no... descobrir quem é o chefão, porque a gente tá nessa vida humana, né? E aí eu acho que isso sempre foi assim, porque a gente tá aqui pra isso. Certo. A gente tá aqui pra descobrir isso. E a gente não descobriu, por isso que a gente tá aqui ainda, né? Então, eu acho que sempre foi assim. Mas não virou uma questão de modinha também as pessoas estarem em busca incessante pelo seu propósito de vida? Eu ouço muitas pessoas falarem isso. Também tem uma questão muito louca nesse sentido, né? Mas é comercial, né? É comercial, vende bem, né? Aham. Vende pra caramba. Vem que eu vou te ensinar o seu propósito, né? E essas coisas vendem, né? 4 temperamentos. Ai, para. Né? Tipo, eu fui uma pessoa que viajava e eu fui uma pessoa que sabia tudo do lugar que eu ia. Que ano que o museu foi construído, quem que construiu, todas as obras que estavam lá, de todos os artistas, o que passou por incêndio e tal. Eu tinha que saber, eu contratava o guia, eu participava e tal. Eu hoje não faço mais essa viagem, eu não quero mais saber, eu não aguento mais entrar em igreja, entende? Eu só quero sentar e ver. E ver o que aquilo faz eu sentir. Entende? Se aquilo faz eu sentir bem ou não. E será que vai ser sempre assim? Não sei. Talvez daqui 5 anos eu de volta queira saber a história das coisas, entende? Sim. Então, assim, eu sou a pessoa que... Eu não sou nada, eu não sei quem eu sou, entende? Eu nunca fui médica, eu estava médica. E hoje eu não sou, né, médica. E será que um dia eu vou ser de novo? Eu não sei. Sabe, assim? Sim, legal. Eu gosto dessa forma de ver a vida, entendeu? Falando isso, me lembrou de uma coisa. Eu morei muitos anos em Curitiba, numa época que não tinha celular, smartphone, essas coisas todas. E eu lembro que eu sabia o nome de todas as ruas do centro de Curitiba, absolutamente todas, os telefones das pessoas, eu sabia de cor e salteado e tal. E hoje a gente não tem mais necessidade de ocupar o cérebro com esse tipo de informação. Mas você acha que isso nos prejudicou de alguma forma, não ter a necessidade de ter que prestar mais atenção, gravar determinadas coisas? Isso afetou a gente de alguma forma ou não? Eu acho que não, eu acho que teria tantas outras coisas pra gente prestar atenção, sabe? Mas a gente não presta. Mas a gente não presta, entende? É que aquilo você era obrigado
obrigado a fazer por uma forma de sobrevivência, né? Certo. Tipo, você se perde, como é que eu vou voltar para casa, né? Eu tenho que saber Certo. a rua, o telefone e tal. E hoje não precisa. Mas a gente poderia fazer tantas coisas, sabe? Porque o que acontece é que as pessoas, elas estão envoltas em movimentos mentais, que é diferente de pensar, né? Então, se você pensa, você vai usar essa parte da lógica, do raciocínio, da memorização. Mas se você está em movimentos mentais, não, né? É só confusão, é só ali. Então, eu acho que não prejudicou, só mudou o jogo, Certo. né? E é outra forma. E você vê alguma diferença nesse bolo todo aí das pessoas em outros países e no Brasil diferente nesse sentido? Ou você acha que é um fenômeno mundial isso? Tipo, do que exatamente? Com relação a essa questão das pessoas não terem se encontrado no mundo e não ter um Eu propósito acho e que tal. alguns países mais, alguns países menos, né? Isso é até uma coisa que eu tô conversando nos stories essa semana, né? Eu acho que isso é muito cultural. Eu vejo que o europeu, ele sabe viver muito melhor do que nós. Certo. Ele não se preocupa com coisas tão supérfluas, ele reconhece mais os seus valores, ele valoriza mais momentos do que coisas, né? E aí uma amiga falou pra mim, mas eles são muito mais antigos do que a gente. Não é verdade, a África também é muito antiga e, né, tá pior, né? Sim. Em novembro do ano passado, eu fui pra África do Sul e aí tive a oportunidade, a vida fez uma oportunidade acontecer, que é uma coisa que talvez eu não faria, de passar de Uber no centro de Joanesburgo. E, gente, a hora que eu olhei aquilo, eu tive certeza que o ser humano é uma experiência. O ser humano é uma experiência, sabe? Porque eu olhei aquele ser humano lá, é uma visão, assim, muito diferente para nós, né? De pobreza, de sujeira e tudo mais. E aí, quando você olha aquilo, e aí você olha os suíços, né? E o que muda, na verdade? Somos seres humanos com cérebro, que respira, que o coração bate e tal, né? Tipo assim, a máquina é exatamente a mesma. E viemos da mesma raiz, basicamente, que é lá na Isso, própria né? África. Entende? É isso. Então, e aí o que acontece, né? Porque, por exemplo, aí eu vi várias pessoas sentadas lá, com tudo sujo, tudo quebrado. E qual é o trabalho de você jogar no chão e você jogar numa lixeira? Né? Tipo assim, e por que o suíço não joga no rio ou não joga no chão e joga na lixeira? Você entende? Tipo, no fim, a ação, a energia é a mesma, mas é a forma como a mente organiza e enxerga tudo aquilo que faz o resultado, né? Então eu falei, gente, a gente é um experimento mesmo, né? E aí eu acho que várias culturas, elas estão em momentos, elas têm experiências diferentes, por momentos diferentes, mas não por tempo, sabe? Certo. Tem uma coisa que o Jacob Petrie, que é um cara que eu adoro, ele fala que é o seguinte, o Brasil, o subdesenvolvimento, ele não é uma fase para o desenvolvimento, ele é uma etapa em si. Então a gente sempre vai ser subdesenvolvido. Como a Suíça sempre vai ser desenvolvida, e é isso aí, entendeu? E eu vou dizer que é uma coisa libertadora, porque antes eu fazia força para chegar no desenvolvimento, sabe? Tipo, parecia que eu queria que chegasse. Aí quando ele falou isso, eu falei assim, não adianta fazer força, é assim mesmo. Eu penso mais ou menos por aí. Eu tenho uma frase que eu falo sempre, tem uns amigos que me reconhecem por isso. Eu sempre falo que o Brasil não corre o menor risco de dar certo. Não. Como país, entendeu? Não dá. E ok, é libertador entender isso. Eu né? acho libertador. Não é uma crítica, sabe? Aham. Porque aí você tira um peso de uma obrigação, sabe? De uma força. Eu fazia uma força, parecia que tipo, eu tinha que fazer chegar lá. E, gente, quem sou eu, né? Perto de 200 milhões de pessoas. Exato. Então, aí quando você entrega, você também aceita. Porque daí quando a pessoa joga o lixo no chão, não te dá mais aquele ódio. Sim. Né? Tipo Não assim. quer mais matar a pessoa. Porque você fala, cara, é isso aí, entendeu? Tipo, muitos não jogam, uns jogam. E aí, tipo assim, vamos seguindo, né? Deixa eu fazer o meu. Deixa eu cuidar da minha vida, né? E aí, tipo, fica leve também. Certo. E aí, pra onde nós vamos como sociedade brasileira, na tua visão? O Brasil não corre o menor risco de dar certo. Não. Ok. Nós temos essa cultura do jeitinho, do negócio e tal. Pra onde nós vamos, na tua visão? Eu acho que, tipo, pra lugar nenhum, sabe? Lugar nenhum. Tem uma frase que me incomoda muito, Ed, e que eu acho que é uma das causas da gente ser como a gente é. Que é aquela história de o Brasil é o país do futuro. Sim. Sabe? Eu acho que um cara, que nem era brasileiro, que falou isso, de uma certa forma, acabou com a gente, sabe? Por quê? Porque o futuro, ele não existe.
Exato. Ele não existe, né? A única coisa que existe é o momento presente, né? São as portas estreitas, né? As portas estreitas são o momento presente. Então, a única coisa que existe é o momento presente. Quando ele falou o Brasil é o país do futuro, o que as pessoas estão fazendo? Esperando o futuro chegar para o Brasil dar certo. Só que como ele não existe, nunca vai chegar, né? Então, respondendo a sua pergunta, para onde que a gente vai? Para lugar nenhum, porque não tem para onde ir, né? Estamos à deriva e sempre estaremos. É agora, entende? É agora. E o que a gente não fizer agora, e a gente não faz agora, então... Exato. Aí tem um negócio muito, muito legal, né? Que eu li uma vez que o presente dura 3 segundos. Virou passado. Então nós somos seres, na verdade, que vivenciamos o presente, mas estamos completamente presos ao passado. Mas... E aí que tá o erro. É isso que nós não poderíamos fazer, né? A gente viu como uma coisa linear, né? Pra gente, o tempo é uma coisa linear. Só que ela não é, porque o passado não existe. Sim. Ele existe na sua mente, né? Tanto é que às vezes você vai conversar com seus... Não sei se você tem irmãos, eu não tenho. Mas às vezes você vai conversar com seus irmãos ou com um familiar. Aí você diz, lembra aquela vez que aconteceu isso, assim? Não foi assim que aconteceu. Foi assado. Não, fulana tava. Não, fulana não tava. Então, por quê? Porque, na verdade, aquilo nem existe. Exato. É uma recordação feita através dos seus olhos, que não é da realidade, de cada um daquilo. Então, não existe. O passado não existe. E o futuro não existe. E aí, enquanto as pessoas não entenderem isso, ficarem apegadas a uma coisa que não existe, ou ficarem esperando uma coisa que não existe, não vai dar certo. E eu acho que esse é o grande jogo. É a gente entender isso. Sim. Sabe? Lembra quando a gente estava na escola, a gente fazia, tinha um monte de cálculo, e 80% das vezes dava 1. Lembra? Sim, lembro. É ao quadrado, é x, é não sei o que, divide, soma, é 1. 80% das vezes dava 1, né? E eu acho que a vida é isso. A gente tá lá botando parênteses, x e y, não sei o que, e no fim é 1. É 1. É 1. Nossa, uma bela forma de ver as coisas. Mas, olha só, se nós vivemos no passado das recordações, a esmagadora maioria de nós, né, vive olhando para o passado, então eu entendo que você precisa, no momento presente, criar boas memórias. Para que quando você olhe de alguma forma para o passado, apesar de ser a sua visão através dos seus olhos, que não é necessariamente a realidade, mas você tem boas recordações que fazem com que a vida seja mais, sei lá, mais palatável talvez, né? Imagina assim, nós vivemos aqui numa bolha, digamos assim, né? Mas a esmagadora maioria das pessoas leva uma vida realmente muito complicada, difícil, com muito perrengue no dia a dia, digamos assim. E aí eu tenho a sensação de que as pessoas ficam olhando para pontos da sua vida no passado, de boas memórias, para ter um aconchego, para ter alguma coisa nesse sentido. Você vê dessa forma também? Eu vejo super dessa forma. Quem conhece a minha história de vida, as pessoas próximas, elas falam assim, Sabrina, você tinha tudo para dar errado. Você tinha tudo para dar errado. Eu tinha tudo pra dar errado, Ed. Se eu te contar a minha história de vida aqui mesmo com detalhes, sei lá, eu tinha tudo pra dar errado, né? Eu não comia, eu sei lá, nem sei como é que eu tô viva, nem sei como é que o meu cérebro funciona, sei lá, é tudo milagre mesmo. Então, eu vivi isso, né? E aí, o que acontece? Como eu te falei, minha mãe engravidou com 17, né? Ela tinha 18. Meu pai foi embora. Minha mãe não trabalhava, não tinha faculdade, nada. Meu pai, que era do Banco do Brasil, então tinha uma certa condição, foi embora e não quis arcar com nada. E você veja, eu poderia estar aqui sentada reclamando disso, porque eu não tive pai, porque no dia dos pais, os pais iam na escola e eu não tinha pai, que é uma realidade, né? E porque o meu pai não pagou escola, e que eu encontrei o meu pai uma vez, pedi se ele podia comprar material escolar, ele ligou o telefone na minha cara, né? Eu podia dizer, eu não tive material escolar. Cara, whatever, entende? Eu peguei aquele limão e fiz uma limonada. E esqueço. Então, eu acho que o passado, você fica com o aprendizado e a sensação, que a gente veio para a vida para descobrir as sensações humanas, né? Então, pega o aprendizado, pega a sensação e apaga o resto. Apaga, sabe? Porque eu também não tive 19 anos em 1983 como meu pai. Então, e eu não tive a história que ele teve, eu não tive os irmãos que ele teve, eu não tive os pais que ele tem. Eu não sei por que ele tomou essa decisão, qual era a vida, qual era a realidade dele, né? Entende? E eu não sei se isso não foi melhor, né? Eu via tanta desgraça causada pelos pais na clínica que às vezes eu falava, cara, acho que foi bom mesmo, né? Se era pra eu ter passado por isso, melhor que fosse mesmo, entende? Eu não sei também, né? Entende? Então só esquece e fala, ok, o que eu tenho hoje? Hoje eu tenho um corpo físico que
tá assim, assim, assado, e eu tenho vontade de fazer isso, e tenho essas habilidades, e vou fazer. Esquece, sabe? Não carrega peso morto, que não vale de nada. Mas só uma parte das pessoas consegue ter essa visão e levar as coisas adiante. A esmagadora maioria Mas aí usa como desculpa, é a né? fase Como... do jogo, né? É a fase do jogo. Qual fase que você tá? Exatamente. Né? Tipo assim, exatamente. tomara que as pessoas passem de fase, né? Exato. Né? exato. E aí também tem aquela que você vai jogar no easy, no intermediate ou no hard, né? Sim. Tipo assim, tem tudo Sim, isso, né? Sim. Cada um trilha o seu caminho da forma como quiser, no É final das isso, contas, né? entende? E hoje você é uma empresária de absoluto sucesso também, né? Deixou a medicina de lado, mas virou uma grande empresária, né? Mas você já veio então com esse espírito sendo médica empresária, né? E agora você está tocando a tua empresa hoje. Hoje sim, eu tenho uma paixão que são imóveis. Adoro terreno, imóveis e tal, é uma coisa que brilha meus olhos muito, eu gosto disso. E gosto muito de gestão, sabe, de empresa, de criar produtos, também é uma paixão minha. E aí eu tô fazendo, sabe? E assim, pra onde você tá indo? Não sei, eu tô vivendo, sabe? Eu tô vivendo. Eu quero ter uma vida leve, eu quero ter experiências, eu quero estar atenta às experiências que eu tenho, sabe? Então, qual experiência eu quero ter? Né? Eu, por exemplo, não quis, nunca foi um sonho meu, ter a experiência humana de ser mãe. Não é uma experiência que eu quero, entende? Então, qual a experiência que eu quero? E quando você começa a enxergar isso, você também não julga os outros, sabe? Mas as pessoas te julgam. Eu não sei, não me importo. Não se Provavelmente, né? Sim. Provavelmente, porque, infelizmente, a maior parte das pessoas perdem seu tempo julgando as outras em vez de olhar para sua vida, né? Então, se e eu não me importo de coração, sabe? Eu quero, tipo, ser legal. Eu quero fazer as coisas que façam sentido para mim. Eu quero, tipo, né, eu quero tomar espumante porque tem que tomar. Não, eu não gosto, entende? Então, não, eu não quero ter essa experiência. Eu já tive e não é uma experiência que eu quero repetir, né? Então, eu estou em busca de experiências. E aí, isso faz sentido para mim. É isso que eu quero viver, né? Que legal. Eu não falei para vocês que eu só trago pessoas realmente fora da curva, fora de série, que nos ensinam, que trazem insights maravilhosos pra gente. Não foi diferente aqui com a Sabrina. Sabrina, eu não tenho palavras para te agradecer por esse papo maravilhoso. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão aproveitar demais de tudo isso que você trouxe aqui pra gente. Essa foi a intenção, né? Essa é a intenção. Sim. E mais uma vez, obrigada, Ed, por ter me convidado. Fiquei muito feliz, fiquei muito honrada. Parabéns pela sua iniciativa de fazer isso, né? Porque você falou algumas vezes sobre a internet, né? Infelizmente, a maior parte da internet não é de conteúdo enriquecedor, não é de conteúdo construtivo. E aí você, tomando, né, frente a um podcast, inventando, né, tendo essa coragem de se expor, de fazer isso e tal, com conhecimento que agrega, que cresce, é uma coisa louvável. Eu torço muito para que dê sempre muito certo e que o público reconheça isso e cresça e se inscreva no canal e comente, né? E pode contar comigo. Legal, muito obrigado. Teve virou um grande amigo, Rafa Medeiros, veio gravar comigo aqui, ele sempre bate na seguinte tecla. Se você acredita na sua verdade e você tem um canal onde outras pessoas podem expressar a sua verdade de alguma forma, dê voz para elas, para que as pessoas possam berrar a sua verdade. E eu tenho tentado fazer isso de alguma maneira. Ah, que lindo, parabéns. E é isso que as pessoas precisam, né? A autenticidade, né? Exato. E é isso aí, parabéns. Legal. Senhoras e senhores, Sabrina Elpa foi médica, grande empresária hoje, uma forma maravilhosa de ver a vida. Uma honra ter você aqui, muito obrigado. Espero que a gente possa fazer outros papos no futuro, porque ficou muito assunto pelo caminho aí, né? Se inscrevam no canal, ative as notificações aí, segue a Sabrina lá no Instagram, entendeu? Que ela está sempre postando coisas maravilhosas sobre a vida, sobre saúde, sobre viagens. Ela viaja pra caramba e eu acompanho todos os dias o Instagram dela lá. Senhoras e senhores, foi um prazer inenarrável estar com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite.